Oi, eu sou o Matheus e esse é o Conjunção Boquiana. O vídeo de hoje é o terceiro e último do suplemento de leitura para Os Miseráveis, de Victor Hugo. O vídeo de hoje é o terceiro e último do suplemento de leitura para Os Miseráveis, de Victor Hugo. Irei apresentar um dos temas mais importantes para a compreensão de Os Miseráveis, a figura do narrador. Por que o narrador de Os Miseráveis é tão importante? O que torna esse narrador especial? Quais são suas características? Seria o narrador a personagem principal do romance? Lembrando que, para não estragar sua experiência de leitura, não apresento spoilers e nem discuto personagens. Gostou? Deixe seu like, se inscreva e vem comigo. Esse terceiro e último vídeo do suplemento de leitura dos Miseráveis é dedicado exclusivamente à figura do narrador. O primeiro vídeo foi sobre a escritura do romance. Quando Victor Hugo escreveu? Quanto tempo ele demorou para escrever? Em que momento da vida ele estava quando estava escrevendo Os Miseráveis? Vocês podem clicar em algum canto aqui da tela que vocês podem assistir o primeiro vídeo. O segundo vídeo é sobre a cronologia histórica do romance, ou seja, em que momento da história da Europa, em que momento da história da França se passam Os Miseráveis. O terceiro vídeo é exclusivo à figura do narrador. Aí vocês podem me perguntar, por que um vídeo exclusivo para o narrador? É porque o narrador é um dos temas mais importantes dos Miseráveis. É a presença dele. É ele, o narrador, que torna esse livro tão fantástico, tão importante. Lembrando que eu decidi fazer esse suplemento de leitura porque eu vou reler Os Miseráveis na leitura coletiva do canal Ler Antes de Morrer, da Isabela, que é um canal que eu gosto muito aqui do YouTube. É um canal gigante com mais de 600 mil inscritos. Então, para dar subsídios de leitura para quem nunca leu a obra e está pensando em lê-la pela primeira vez, eu fiz este suplemento. O narrador é um dos temas mais complexos da literatura. Entender a dinâmica das narrativas, entender como o narrador se coloca. E eu trouxe alguns livros para quem quiser se introduzir nesse tema, para quem quiser saber um pouco mais desse tema. O primeiro é Como Ler Literatura, do Terry Eagleton, que é um livro de caráter introdutório, a qual ele se dedica um capítulo a descrever o que a gente deve prestar atenção nos narradores, reconhecendo os diferentes tipos de narradores. Tem outro livro do William Kenny chamado Como Analisar Literatura. Também é um livro de caráter mais geral e apresenta um capítulo mostrando, além dos tipos de narradores, mostrando como os narradores constroem pontos de vista. Há alguns textos também dedicados a escritores, como este aqui, Para Ler como um Escritor, um guia para quem gosta de livros e para quem quer escrevê-los, da Francine Prose. Também possui um guia para a gente entender um pouco a figura do narrador, entender como o narrador se coloca e entender como os escritores constroem seus narradores e como nós, como leitores, conseguimos identificá-los.
Também não poderia deixar de citar o livro do Luiz Antônio Assis Brasil, Escrever Ficção, um manual de criação literária. Aqui ele conta como aborda a figura do narrador nas suas oficinas de criação. É um grande texto e vale a pena ler. Então ele vai explicar como escrever, como reconhecer, como compreender como os autores desenvolvem os narradores. Obviamente que tem muito mais coisas, mas esses são mais de caráter geral. E exclusivo, que eu já mostrei no primeiro vídeo, exclusivo dos Miseráveis, que discute bastante o narrador dos Miseráveis, A Tentação do Impossível, de Mário Vargas Llosa, a qual ele conta um pouco da história dos Miseráveis, fazendo suas análises, e ele também faz uma análise do narrador total de Os Miseráveis. É um grande texto. A gente pode começar a nossa reflexão sobre o narrador colocando primeiro uma diferença: o autor e o narrador. O narrador não é o autor. Autor e narrador são coisas diferentes. E daí a gente retorna à pergunta: mas então, quem é o narrador? De uma maneira geral, o narrador é aquele que vai construir o mundo, que vai nos apresentar a história, que vai nos guiar pelos detalhes, que vai nos apresentar o enredo. Então a gente pode dizer que o narrador é aquele que nos coloca dentro da história, é aquele que nos diz o que devemos observar e o que não devemos observar. Então, o narrador é a visão do romance. O problema é que existem diversos tipos de narradores. E existem diversas maneiras de compreender o narrador. O narrador se coloca, às vezes, de maneira que nós acreditamos e de maneira que nós não acreditamos nele. Um grande exemplo aqui da literatura brasileira é o exemplo de Dom Casmurro, por exemplo, Bentinho. Se a gente lê Dom Casmurro acreditando piamente em Bentinho, a gente interpreta Dom Casmurro de uma maneira. Se a gente lê Dom Casmurro colocando certas dúvidas às opiniões de Bentinho, a gente chega ao final do livro com outra percepção sobre a história. Então a figura do narrador é o grande problema do romance. É o grande problema de como compreender a literatura, de como compreender os romances modernos. E aí a gente começa a entender um pouco da história do romance moderno. O grande livro que fez a ruptura na figura do narrador foi Madame Bovary, de Gustave Flaubert. Antes de Madame Bovary, os narradores eram totais, eram absolutos, eram moralizantes. Foi Madame Bovary que deu, lá em 1852, que deu ao narrador uma espécie de parcialidade, que deu ao narrador uma espécie de visão da história. Antes de Gustave Flaubert, antes de Madame Bovary, o narrador tinha domínio total. Depois de Madame Bovary, o narrador passou a ser uma visão, um ponto de observação. O narrador passou a carregar uma certa ambiguidade. Por isso que Madame Bovary vai ser o grande romance moderno. E o narrador de Victor Hugo? Mas o narrador dos Miseráveis não pertence a essa família de narradores modernos. Ele não é herdeiro
de Flaubert. Ao contrário, ele volta à antiga família de narradores. Ele é uma força titânica. Ele é como se fosse uma visão de cima da realidade. É como se ele fosse algo que pairasse sobre esse mundo. É como se ele fosse também algo que tivesse poderes de entrar em todos os lugares. Ele é um narrador enciclopédico, ele tem uma grande visão de mundo, ele tem um pouco dessa inteligência de Victor Hugo, dessa vontade de saber tudo. Então ele começa a falar de um assunto, começa a fazer uma longa digressão sobre esse assunto, ele vai levar a gente até o campo de batalha de Waterloo, depois ele vai levar a gente para as ruas de Paris, depois ele fala sobre uma loja, depois ele fala sobre uma roupa, depois ele fala sobre um livro, depois ele fala sobre o boato, depois ele fala um pouco sobre a restauração. Ele é uma grande força, ele é uma força titânica, é como se nada escapasse ao seu grande olhar. Então ele pertence à família dos narradores antigos. E é esse um dos motivos que parte da crítica especializada da época não vai respeitar Os Miseráveis. Se Os Miseráveis, como eu disse no primeiro vídeo, foi um grande sucesso de venda, parte da crítica vai achar o romance ultrapassado. Por quê? Porque já havia 10 anos que se esperava-se outra coisa dos narradores. Mas Victor Hugo vai construir esse narrador, que alguns chamam de o Deus narrador, que está em todos os lugares, que é como se olhasse esse mundo de cima e fosse descendo e fosse escolhendo, dizendo coisas, fosse considerando coisas, fosse mostrando fatos da vida das personagens. Ele sabe o presente, o passado e talvez até o futuro de todos os personagens. É uma força que paira, ele é potente, ele é gigante. Aqui, os críticos da época colocaram todas as metáforas dessa grande força que sobrevoa o tempo do romance. E essa grande força quase cósmica que é o narrador dos Miseráveis. Do ponto de vista teórico, a palavra utilizada para descrever esse narrador é narrador onisciente. É um narrador que sabe tudo, que está presente em tudo. Esse narrador, ele é tão grande que a gente acaba assumindo as próprias posturas do narrador. A gente começa a julgar os personagens de acordo com aquilo que o narrador nos mostra. Nós achamos determinados personagens bons porque o narrador acha determinados personagens bons. Nós achamos determinados personagens ruins porque o narrador nos mostra e nos diz que determinados personagens são ruins. Nós assumimos as visões de mundo do narrador. E isso é ruim? Não, isso não é ruim. Isso é a maneira genial de Victor Hugo construir esse romance. E já na primeira página do romance, a gente percebe como esse narrador é muito bem construído. Como eu não vou citar spoilers do livro, eu vou ler para vocês os 2 primeiros parágrafos, para a gente entender um pouco de como é construído, de como se coloca esse narrador. Em 1815, era bispo de Digne o Sr. Charles-François Bienvenu Myriel, um velho com mais ou menos 75 anos de idade, que aí residia desde 1806. Embora este detalhe não afete de maneira nenhuma a essência de nossa narração, não é, contudo, inútil, ainda que não fosse senão para sermos exatos em tudo, reproduzir aqui os comentários sobre sua pessoa quando chegou à diocese. Verdade ou mentira,
Muitas vezes o que se diz dos homens tem tanta importância em sua vida como o que estes realmente fazem. O Sr. Myriel era filho de um conselheiro do parlamento de Aix, aristocracia parlamentar. Contava-se que seu pai, querendo como herdeiro do cargo, casou muito cedo, com 18 ou 20 anos, seguindo uso muito comum entre famílias parlamentares. Charles Myriel, apesar do casamento, deu muito o que falar. Era atraente, embora de pequena estatura, elegante, gracioso, espirituoso. Toda a primeira parte de sua vida foi gasta em galanterias e mundanidades. Comecei com os 2 primeiros parágrafos. Podiam ser os primeiros 3, os primeiros 4 ou a primeira página, não importa. Nesses 2 primeiros parágrafos, a gente já tem a postura desse narrador. Esse narrador começa dizendo que em 1815 morava em Digne um bispo, que era o bispo Myriel. Myriel morava ali desde 1806. Esse fato pode não parecer importante, mas ele vai contar esses fatos para dar mais exatidão à narrativa, porque ele sabe aonde a narrativa está indo. Então ele diz que o que se fala sobre os homens é tão importante quanto aquilo que os homens fazem. Por isso que ele vai nos dizer um pouco sobre a fama do Sr. Myriel e sobre as coisas que estão envoltas em sua vida. E assim, em 2 parágrafos, a gente já é atraído, a gente já é preso pelo magnetismo desse narrador. Esse narrador, em 2 parágrafos, já nos apresenta uma figura humana. Ou seja, desde 1815, esse bispo está ali. Ele chegou em 1806. As pessoas dizem isso sobre esse bispo. É importante saber isso, mas também tem mais isso. Então, ele vai colocando dados, ele vai nos mostrando e ele vai construindo. É este narrador enciclopédico que Victor Hugo tece em Os Miseráveis. É esse narrador que vai juntando história, que vai juntando presente, que vai juntando passado, que vai juntando o que as pessoas dizem sobre as outras pessoas e que vai contando de forma confortável essa longa jornada de Os Miseráveis. Em nenhum outro livro da literatura francesa a gente vai encontrar um narrador tão poderoso, um narrador com tanto domínio da arte de contar história como a gente encontra nos Miseráveis. Aqui é onde Victor Hugo chegou ao máximo da perfeição do narrador. Porque o narrador consegue, ao mesmo tempo, ser enciclopédico, sem ser chato. Ele consegue ser moralista, sem parecer piegas. Ele consegue ser político, sem parecer panfletário. E a gente vai seguindo todas essas mais de 1000 páginas dos Miseráveis, acompanhando essa grande voz que vai nos contando essa história. A gente é seduzido por essa voz. E essa voz vai desnudando uma certa visão de realidade, aonde presente, passado, futuro, tudo se misturam. Tudo é colocado diante dos nossos olhos. A Restauração Francesa, 1830, a Insurreição de 1832, e nós somos levados por esse narrador. E Victor Hugo nunca mais vai conseguir repetir a beleza desse narrador. Esse narrador é fruto de um longo amadurecimento, mas também ele se termina na última página. E é isso que torna Os Miseráveis um livro tão fascinante. Porque a gente, depois que termina o livro, a gente quer encontrar de novo esse narrador. E a gente não consegue.
Mesmo que a gente vai ler outros livros de Victor Hugo, a gente não encontra esse narrador tão envolvente, esse narrador tão titânico, esse narrador que tem tamanha presença que a gente se mantém quase íntimo de sua visão de mundo. Esse narrador que tem muito de Victor Hugo, mas como eu disse, não é Victor Hugo. Esse narrador que tem muito da França, mas é quase universal. Este é o grande tema dos Miseráveis. É isso que nos apaixona no livro, é esse domínio, essa arte de contar histórias que possui esse narrador. E a gente vai procurar em outros romances e não vai encontrar. E quando a gente quiser reencontrá-lo, teremos que recomeçar novamente a ler Os Miseráveis, o que torna ele um grande livro. Além de uma grande história, nós temos um grande narrador. E a gente já não sabe mais, é uma grande história porque tem um narrador ou é um grande narrador porque tem uma grande história. As duas coisas juntas. Bom, como eu não quero dar spoilers, eu vou terminar por aqui o suplemento de leitura. Se eu quisesse falar mais sobre o narrador, eu teria que entrar em pontos da história. E eu não quero dar spoilers, eu não quero contaminar a leitura de vocês. Então eu vou ficar por aqui. Eu fiz esse suplemento de leitura para quem está a fim de ler na leitura coletiva do canal Ler Antes de Morrer, para quem vai se embrenhar nesta longa jornada de leitura. Então compartilhe o vídeo com alguém que você sabe que vai ler, compartilhe o livro com alguém que já leu, faça esse vídeo chegar a outras pessoas, faça até esse vídeo chegar, se você conseguir, a Isabela, que eu gosto muito do canal dela, o Ler Antes de Morrer. Faça esse vídeo chegar a outras pessoas que vão ler o romance. Compartilhe, deixe seu comentário, deixe seu like, deixe seu dislike, escreva ali embaixo se você quer. Olha, Matheus, você podia fazer um vídeo falando mais sobre Madame Bovary, você podia fazer um vídeo falando sobre outros tipos de narradores. Basta escrever aí embaixo, dê dicas sobre o canal, diga o que você quer ver aqui no Conjunção Bookiana. Agradeço sua presença, agradeço sua audiência e muito obrigado.